Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O anúncio da traição de Judas. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se, sem saber de quem falava. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Responde-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compre o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. A despedida. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe diz: por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. O Senhor, como recém tivesse mostrado aos apóstolos que havia de percorrer a roda inteira da terra, aquela dupla consolação, há pouco dita, perturba-se pensando que de ambas estaria privado o traidor. E é isso que quer dizer o evangelista com as palavras: tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Santo Agostinho. Mesmo não tendo dito primeiramente como ele revelaria o traidor agora, para que não se escondesse entre os outros, ele ficou perturbado em seu espírito. E quando o próprio traidor estava prestes a partir para conduzir os judeus até lá, aos quais deveria entregar Jesus, Cristo turbou-se com sua paixão próxima e o perigo iminente, e pela mão ameaçadora do traidor, de quem já conhecia a alma. O Senhor também se dignou a sofrer a tristeza, para mostrar que mesmo os irmãos falsos não podem ser separados dos verdadeiros na hora da colheita, ainda em necessidade mais urgente, sem perturbar a Igreja. Ele estava perturbado não na carne, mas no espírito, pois as pessoas espirituais, em tais ocasiões escandalosas, não são perturbadas pela maldade, mas pela caridade, para que o corte do joio não leve junto o trigo.
E além disso, embora tivesse misericórdia do próprio Judas, que estava para perecer, estava perturbado não pela fraqueza de sua alma, mas por sua própria vontade. Porque ele não se perturba porque alguém o obriga, mas se perturba por si mesmo, conforme já foi dito. No fato de ser perturbado, ele consola os fracos em seu próprio corpo, isto é, sua igreja, de modo que se alguém se perturba com a morte vindoura do Senhor, não se repute condenado por isso. Orígenes. Que esteja dito, turbou-se em seu espírito, isto que era sua parte humana, a saber, a paixão, provinha da abundância do espírito. Se afinal todo santo vive, age e sofre no espírito, quanto mais se haverá de afirmar isso de Jesus, o que premiu os santos. Santo Agostinho. Caiam por terra, pois, os argumentos dos estoicos, que negam que sobre o sábio recaia a perturbação de alma. Estes, sem dúvida, assim como tomam a vaidade por verdade, do mesmo modo consideram o torpor sanidade. Perturbe-se, pois, de pleno direito a alma do cristão, não pela miséria, mas pela misericórdia. Além disso, Jesus, com a expressão "um de vós me entregará", inclui Judas entre os apóstolos, um de vós, por fazer parte do grupo, não por ser do mesmo valor que os outros, por ser um deles em aparência, não na virtude. São João Crisóstomo. Nosso Senhor, como não designa o traidor por nome, outra vez incute em todos o temor, daí que siga. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falava. E, embora examinando-se interiormente encontrassem limpas as consciências, sem dúvida consideravam a declaração de Cristo mais digna de crédito do que seus próprios pensamentos. Santo Agostinho. Tão piedosa era neles a caridade por seu mestre que, entretanto, a fraqueza humana os levava a desconfiar uns dos outros. Orígenes. Recordavam-se, ademais, homens que eram, como é mutável o afeto mesmo nos perfeitos, e como o desejo de um instante a outro é suscetível de passar de algo a seu contrário. São João Crisóstomo. Enquanto todos tremiam e a própria cabeça dos apóstolos, que era Pedro, inquietava-se de temor, recostava-se João, amado que era, sobre o seio de Jesus, daí que siga. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Santo Agostinho. Este discípulo é João, autor deste evangelho, como em seguida revela. Com efeito, os escritores das letras sagradas, ao narrar, tinham por costume, quando chegavam a uma parte da história que os incluía, falar de si mesmos como de um terceiro. Pois que prejuízo tem a verdade se o fato mesmo é narrado ao mesmo tempo em que, de algum modo, se evita, da parte do contador, a jactância? São João Crisóstomo. Se, porém, queres atinar a causa dessa intimidade, era o amor. Por isso diz, ao qual Jesus amava. Com efeito, embora os outros também fossem amados, este era mais do que os outros. São João Crisóstomo. João, assim perguntando, queria afastar de si aquela acusação. Também diz isto para que não penses que Pedro lhe fazia um sinal, como a um superior, pois segue. Simão Pedro faz-lhe então sinal e diz-lhe, pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Em toda parte, vemos Pedro arrebatado pelo fogo de seu amor, e como fora repreendido pouco antes, não toma ele mesmo da palavra, mas prefere que João faça a pergunta em seu lugar. Toda a Escritura retrata Pedro como fervoroso e próximo de João. Por isso segue. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe, quem é, Senhor? Santo Agostinho. Reclinado sobre o peito é o mesmo que disse antes, recostado sobre o seio. Ou ainda, João, que antes repousava sobre o seio de Jesus, levantou-se um pouco e deitou a cabeça sobre seu peito. Afinal, se não tivesse deitado sobre o peito, mas continuasse repousado no seio, Nosso Senhor não lhe teria transmitido o conhecimento que Pedro desejava. Pelo fato de estar reclinado no fim da ceia sobre o peito, João mostra que era um discípulo especial de Jesus, por uma graça maior e mais abundante.
São Beda. O repouso de João sobre o seio e o peito de Jesus era não só indício do amor presente, como também sinal de algo futuro, a saber, que daquela fonte o apóstolo beberia a voz que os séculos todos passaram sem ouvir, e que haveria de transmitir ao mundo. São João Crisóstomo. Nem mesmo o Senhor disse nominalmente quem era o traidor, pois assim segue. Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. E essa forma de denunciá-lo era para que se convertesse, pois, como não tinha vergonha da comunidade da mesa, deveria tê-lo feito pela participação no pão. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Diferentemente do que reputam alguns leitores negligentes, que só Judas recebeu o corpo de Cristo, entenda-se que o Senhor distribuiu a todos o sacramento de seu corpo e seu sangue, e Judas também lá estava, como conta Lucas. E depois disso, segundo conta João, o Senhor molhou o bocado e ofereceu ao traidor. E depois do pão, entrou nele Satanás. Orígenes. Repara como Satanás não entrou em Judas de começo, mas apenas lhe meteu no coração que traísse seu mestre. Depois de comido o pão, porém, introduziu-se nele. Por isso, devemos tomar cuidado para que o diabo não enfie em nosso coração algum de seus dardos abrasantes, pois, se o consegue cravar, depois arma emboscadas para introduzir-se também a si mesmo. São João Crisóstomo. Enquanto Judas era parte do colégio dos apóstolos, o diabo não ousava assaltá-lo, apenas o instigava desde fora. Depois, porém, que Jesus o expôs e expulsou do meio deles, então o diabo, com toda a liberdade, lançou-se em seu coração. Santo Agostinho. Ou ainda, Satanás entrou em Judas para possuir mais plenamente quem, na verdade, já se entregara a ele. Não podemos dizer, afinal, que o diabo não estava ainda nele quando combinou com os judeus o preço para entregar o Senhor, na parte em que fala Lucas. Ora, Satanás entrou em Judas, o qual foi combinar com os príncipes dos sacerdotes. Judas viera à ceia com essa intenção já no peito, e o diabo entrou nele após o pão, não para tentar quem ainda não lhe pertencia, mas para possuí-lo de vez como propriedade sua. Orígenes. Desta forma, o Salvador falou a Judas: faze depressa o que estás fazendo. E o traidor obedece nesse momento, porque assim que recebeu o pão, não demorou. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. E na verdade ele saiu, não apenas longe da casa em que estava, mas se separou completamente de Jesus. Em minha opinião, Satanás havia entrado nele depois de receber o bocado e logo após ter saído, porque não pode haver relacionamento entre Jesus e Satanás. Não será sem motivo perguntar por que, ao dizer recebeu o bocado, não acrescentou e o comeu. Será que Judas recebeu o pão e não o comeu? Talvez o diabo, que o inspirou a trair seu mestre, temesse que, tendo recebido Judas o pão, se ele o comesse, a influência de Satanás em seu coração se desfizesse, e, portanto, tão logo recebe o pão, imediatamente Judas saiu de casa. Pode-se dizer também que, assim como aquele que come o pão do Senhor indignamente, ou bebe seu cálice, come e bebe sua própria condenação. O pão que Jesus deu também foi salvação para alguns, mas para Judas foi condenação. Desse modo, depois do pão, Satanás entrou nele. São João Crisóstomo. O evangelista acrescenta que era já noite, para que percebas a temeridade de Judas, já que nem a hora pôde conter seu ímpeto. Orígenes. A noite exterior era imagem da noite que escurecera a alma de Judas. São Gregório. A circunstância do tempo exprime o fim da ação. Judas, que não voltaria para pedir perdão, sai à noite para levar a cabo sua traição. Orígenes. Depois dos prodígios realizados e da transfiguração, a glória do Filho do Homem começa a partir do momento em que Judas sai, junto a Satanás, que havia entrado nele do lugar onde estava Jesus. Por isso diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado. E aqui não falamos do Verbo unigênito, mas da glória do homem que descendia da linhagem de Davi.
Porque se o que diz é verdade, que a morte de Cristo glorifica a Deus, despojou os principados e potestades, triunfando deles pela sua cruz, e aquele outro, e que por ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as coisas da terra como as do céu. Em tudo isso, o Filho do Homem foi glorificado, e Deus também é glorificado nele. E continua: e Deus foi glorificado nele. Porque Cristo não pode glorificar a si mesmo sem que o Pai seja glorificado ao mesmo tempo. Mas, como todo aquele que é glorificado por alguém, se ele perguntar quem glorifica o Filho do Homem, veremos a resposta a seguir. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si. São João Crisóstomo. Isto é, Deus o glorificará por meio de si mesmo, não por meio de outro. Segue, de glorificará logo, como se dissesse, não depois de muito tempo, mas prontamente na própria cruz aparecerão as coisas dignas de glória. Com efeito, o sol deu as costas ao mundo, os rochedos se fenderam e muitos corpos que haviam dormido levantaram. Pois bem, por esta maneira os pensamentos dos discípulos que se tinham abatido, Nosso Senhor os restabelece e exorta-os não apenas a que não se entristeçam, mas que ainda por cima se alegrem. Santo Agostinho. Saindo o imundo, todos foram limpos e permaneceram com quem os limpou. Como a cisânia separada do trigo, os justos brilharam como o sol no reino do Pai. Prevenindo o Senhor que a saída de Judas era como a separação da cisânia, permaneceram os santos apóstolos como o trigo. E diz o Senhor: agora o Filho do Homem foi glorificado, como se dissesse: essa é a minha glorificação, onde não haverá nenhum dos maus, para que nenhum dos bons pereça. Assim, não diz que isso significava a glorificação do Filho do Homem, mas agora é glorificado o Filho do Homem. Nem se dizia que a pedra simbolizava Cristo, mas sim a pedra que era Cristo. A Escritura geralmente chama as coisas que significam algo pelos nomes e seus significados. Mas a glorificação do Filho do Homem é para que Deus seja glorificado nele, e por isso acrescenta: também Deus o glorificará em si mesmo. Por fim, como que para esclarecer este ponto, continua: se o Filho é glorificado nele, porque não veio para fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, Deus também o glorificará em si mesmo, referindo-se à natureza humana, que foi assumida pelo Verbo e foi dotada de eternidade, e glorificá-lo-á sem demora, manifestando sua própria ressurreição, que não seria como a nossa no fim do mundo, mas imediatamente. E da glorificação pode ser entendida a frase: agora o Filho do Homem é glorificado, dizendo agora não pela proximidade da paixão, mas por sua futura ressurreição, e como se considerava tão próximo que ficasse como já acontecido. Como tivesse dito acima, e glorificá-lo-á sem demora, para que os discípulos não pensassem que Deus o haveria de glorificar de tal modo que ele não se juntaria mais a eles com aquela convivência própria da terra, acrescenta: filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Como para dizer: em breve serei, é certo, glorificado pela ressurreição, mas não para subir de imediato ao céu. Com efeito, como está escrito nos Atos dos Apóstolos, Nosso Senhor ficou com eles mais 40 dias após a ressurreição. Orígenes. Quando diz filhinhos, mostra como a pequenez ainda ocupava as almas deles. Ora, estes de agora chama de filhinhos. Após a ressurreição, se hão de tornar irmãos, do mesmo modo como antes de ser filhinhos haviam sido escravos. Santo Agostinho. Pode-se entender da seguinte forma: aqui estou junto a vós na fragilidade da carne, até que morra e ressuscite. E esteve com eles depois que ressuscitou, mostrando a presença corporal, mas não com a condição de fragilidade humana. Depois da ressurreição, outro evangelista diz: disse isso a vós quando estava ainda convosco, isto é, quando ainda estava com a carne mortal como vós.
mas agora estava com a mesma carne, mas não estava na mesma mortalidade dos outros. E virá outra presença divina desconhecida dos sentidos dos mortais, da qual se diz: Eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. E isso não é dizer, estarei um pouco convosco, pois não é pouco até a consumação dos tempos. E se ainda assim é pouco, porque aos olhos de Deus 1000 anos são como um único dia, não parece que ele quis dizer isso aqui, quando continua a dizer: Para onde vou, vós não podeis ir. Eles não poderiam ir aonde ele foi no dia derradeiro? Sobre o qual ele diria mais tarde: Pai, quero que estes estejam comigo onde for. Procurar-me-ão e, como eu disse aos judeus, para onde vou, vós não podeis ir. Buscar Jesus é buscar o Verbo, a sabedoria, a justiça, a verdade, a virtude divina. Tudo isso é Cristo. Aos discípulos que querem seguir Jesus, não corporalmente, como acreditam os ignorantes, mas da maneira que ele recomendou nestas palavras: O que não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O Senhor diz a eles depois: Para onde vou, vós não podeis ir. Porque, mesmo que eles quisessem seguir o Verbo e confessá-lo, eles ainda não tinham poder para isso. O Espírito ainda não havia sido dado a eles, porque Jesus não havia sido glorificado. Ou talvez o Senhor diga isto porque os discípulos não eram capazes ainda de segui-lo até a morte por justiça. Como afinal o poderiam seguir já então, se não estavam ainda prontos para o martírio? Ou como poderiam seguir já então o Senhor em seu caminho à imortalidade da carne, os que poderiam morrer a qualquer momento, mas só no fim dos tempos ressuscitariam? Como seguiriam o Senhor até o seio do Pai, se ninguém pode usufruir dessa bem-aventurança senão o perfeito em caridade? Já, quando disse isso aos judeus, não acrescentou agora. Os discípulos, porém, se não podiam ir junto naquela hora, poderiam depois, e por isso acrescenta: Também a vós digo, e digo agora. Orígenes. É como se dissesse: Também a vós o digo, mas não sem o acréscimo do advérbio agora, pois os judeus que Jesus previa que morreriam em seus delitos não poderiam dentro de pouco tempo marchar para lá aonde ia Jesus. Os discípulos, porém, dentro de pouco poderiam seguir o Verbo. São João Crisóstomo. Grande é o amor, e mais violento que o próprio fogo, e não há proibição que possa deter-lhe o ímpeto. Por isso Pedro, o mais ardente dos discípulos, ao ouvir: Para onde eu vou, vós não podeis ir, pergunta: Senhor, para onde vais? Santo Agostinho. O discípulo diz essas coisas ao mestre como pronto para segui-lo. Por isso o Senhor, que enxerga a alma dele, assim lhe responde: Não podes seguir-me agora aonde vou. Impõe uma espera, não corta a esperança. Pelo contrário, confirma com a frase seguinte: Mas me seguirás mais tarde. Por que tens pressa, Pedro? A pedra ainda não se solidificara com o seu espírito. Não te eleves pela força da presunção. Ainda não é a tua hora. Não te precipites no abismo do desespero. Hás de segui-lo mais tarde. São João Crisóstomo. Pedro, ouvindo essas coisas, nem por isso refreou seu desejo, mas, acolhendo a boa esperança que Nosso Senhor lhe dava, segue com a mesma afoiteza, e como tivesse já sacudido de si o medo de traí-lo, cheio de segurança, pergunta sobre si mesmo enquanto os outros calam. Pedro lhe diz: Porque não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Que dizes, Pedro? Eu disse que não podes. Tu agora dizes posso. Por esse motivo, compreenderás por experiência própria que teu amor não é nada sem o auxílio da libertação celeste. Por isso segue. Jesus lhe responde: Darás a vida por mim? São Beda. Essa frase pode ser proferida de duas maneiras. A primeira como afirmação, com o seguinte sentido: Darás a tua vida por mim, é certo, mas agora, por temer a morte da carne, cairás na morte da alma. A segunda, como se dissesse: Santo Agostinho. Fareis por mim o que ainda não fiz por ti?
podes vir antes quando não consegues seguir? Por que presumis tanto? Ouça o que és. O galo não cantará sem que me negues 3 vezes. Tu, que prometes a própria morte, negar-me-ás tua vida 3 vezes. Ele viu o desejo que o animava, mas não conhecia a própria força. O paciente enferme se jactava da sua vontade, mas o médico conhecia a sua saúde. Pode-se dizer, como querem alguns de modo perverso desculpar a Pedro, que o apóstolo não negou a Cristo, respondendo à mulher que o interrogou ao dizer que não conhecia tal homem, como afirmam expressamente os outros evangelistas? Como se negar o Cristo, o homem, não fosse negar o Cristo pelo que ele fez por nós para que não perecêssemos. O que mais o torna a cabeça da igreja senão a humanidade? E como pode aquele que o nega como homem pertencer ao corpo de Cristo? Mas por que insistir mais? O Senhor não disse, não cantará o galo sem que tenhas negado o Filho do Homem 3 vezes, mas sem que me tenha negado. Quem sou eu, senão aquele que era? O que quer que Pedro tenha negado, negou a Cristo. É errado duvidar. Cristo o disse e predisse. Para além de toda dúvida, Pedro negou Cristo. Não vamos acusar Cristo para desculpar Pedro. Pedro, em sua fraqueza, compreendeu a grandeza de seu pecado e mostrou com suas lágrimas quanto mal havia cometido ao negar a Cristo. E quando dizemos essas coisas, não devemos acreditar que há um deleite culpar o primeiro apóstolo, mas nos é oportuno o aviso que não deve o homem confiar nas forças humanas. São Beda. Lembre-se, quem quer que tenha caído, deste episódio, tome-o como exemplo de retorno à boa consciência, e não se desespere, mas creia sem hesitar que pode merecer o perdão. São João Crisóstomo. Este episódio evidencia como a queda de Pedro foi permitida pelo Senhor. Com efeito, poderia já então ter chamado o discípulo de volta à sensatez. Mas, como ele persistisse em seu ardor, o mestre, sem induzi-lo à negação, deixou-o, todavia, abandonado à própria sorte, para que assim percebesse a própria fraqueza e não consentisse dali em diante em tal queda. Quando lhe fosse confiada a administração do mundo inteiro, mas, lembrado do que experimentara, tivesse firme conhecimento do seu próprio coração. Santo Agostinho. Pedro provou na alma o que oferecia no corpo, mas não do jeito que o pretendia, pois, antes da morte e ressurreição do Senhor, tanto morreu, negando, como voltou à vida, chorando. O prenúncio da negação de Pedro aparece não apenas em João, como também nos outros 3 evangelistas. Nem todos, porém, o situam no mesmo ponto da conversa. Mateus e Marcos inserem-no depois que o Senhor sai da casa onde comeu a Páscoa. Já Lucas e João, antes. É fácil, porém, compreender que ou os 2 primeiros o relatam mais tarde por recapitulação, ou os 2 últimos mais cedo por antecipação. E é assim que eu entenderia, se não fosse pelo fato de que em cada par de evangelistas são tão diferentes não apenas as palavras, como também o sentido das frases, sob cujo abalo Pedro teria manifestado a presunção de morrer pelo Mestre ou junto com o Mestre, que antes me vejo forçado a concluir que o apóstolo expressou 3 vezes sua pretensão em diversas alturas da fala de Cristo, e que 3 vezes o Senhor lhe respondeu que antes do canto do galo, 3 vezes o negaria. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.